embalar de forma sustentável, focado em colaborar para que o planeta seja um melhor lugar hoje e para as futuras gerações através do seu papel e das embalagens de papelão ondulado. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com Cíntia Voig, diretora de sustentabilidade da West Rock. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Cíntia, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. Sempre um grande prazer falar com você. Olá, Felipe. Eu que agradeço pela oportunidade da gente trazer um assunto tão pouco conhecido ainda da grande maioria das pessoas num veículo que tem uma audiência tão importante. Então, te agradeço. Obrigada. Que legal, Cíntia. Eu que agradeço. Cíntia, a sustentabilidade, né, faz parte aí do negócio da West Rock, está no DNA da companhia, né? As tecnologias empregadas na fabricação das embalagens de papel, né, da West Rock vão além do produto final, né? Estão presentes em todo o processo produtivo, inclusive no cultivo das florestas plantadas aí para a produção do papel. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Cíntia, a respeito de toda essa tecnologia e sempre focada na sustentabilidade, né? Uhum. Tu abordaste um ponto muito importante. Tudo começa nas nossas florestas, né? Então, há ainda um desconhecimento bastante grande sobre o fato de, no Brasil, 100% do papel vir de florestas plantadas para esse fim, né? Não é assim em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem essa característica de 100% do papel vir de florestas plantadas para isso. Não só o papel de embalagens, mas outros papéis também. E quando a gente está falando em floresta plantada, a gente está falando de uma fonte renovável, de uma matéria-prima que é biodegradável, que é compostável, que é reciclável também. Os níveis de reciclagem no Brasil, a taxa de recuperação e de reciclagem no Brasil de papelão ondulado chega a 87%. Então, além de ser de uma fonte renovável, biodegradável, ela tem uma reciclagem no Brasil extremamente alta. Então, é importante a gente lembrar todos esses fatos que eles são inerentes a uma produção de florestas plantadas sustentáveis e que estão diretamente relacionados com a sustentabilidade, né? Quanto mais produtivas as nossas florestas são, mais este ganho que a gente tem de produtividade acaba também trazendo ganhos em sustentabilidade, porque a gente está usando melhor os recursos naturais de uma maneira mais adequada, e também este ganho ambiental vai percorrer toda a cadeia na hora de fazer o papel e até chegar lá na caixa, e depois, já falei um pouquinho da biodegradabilidade, da taxa de reciclagem do Brasil, o quanto isso também volta como uma economia circular. Então, a gente gosta muito de pensar na floresta de duas maneiras, né? O quanto a sustentabilidade da floresta ela se carreia para todo o nosso negócio integrado até o papel, de duas grandes maneiras. Uma é mais de 60 anos de pesquisa e desenvolvimento para que as árvores sejam mais adaptadas. Então, que essas árvores, a gente trabalhe de tal maneira com elas, para que elas estejam mais adaptadas às condições de solo, de clima, que elas sejam mais resistentes a pragas, que elas produzam mais fibras por hectare e utilizando com isso menos água, menos recursos do solo, e tudo isso se traduz, então, em sustentabilidade e também em produtividade, que as duas caminham de mãos dadas. Adicionalmente, a gente pode também melhorar na tecnologia dos nossos equipamentos, ou como a gente vai fazer essa plantação, como a gente vai ter todos os processos de silvicultura, mas depois também de manejo e de produção dessa floresta, como a gente faz a colheita dela. Então, a gente vem investindo há muitos anos, não só na qualidade das árvores e na produtividade das árvores, mas como a gente faz todo este manejo para tirar uma produtividade, a maior produtividade possível
e aí respeitando também os recursos naturais quando a gente fala nisso, né? Então, tem muitos computadores de bordo embarcados, tem piloto automático, tem utilização cada vez maior de drones. Então, estas duas variáveis, né? Eu melhoro a adaptabilidade das árvores ao nosso clima e ao nosso solo e todas as condições que tem no ambiente para que ela cresça mais rápido, para que ela seja resistente, mas eu também utilizo desde o momento da silvicultura até a colheita, a produção e o embarque até a fábrica de papel, como eu otimizo ao máximo meus processos com tecnologia. Estas duas variáveis, elas são carreadas até o final, né? Então, uma embalagem que foi produzida numa floresta plantada com alta produtividade, alta rentabilidade e uso menor de recursos naturais, quando comparados a outras florestas, é carreada, então, até o final do nosso produto. Que legal, né, Cintia? E que nem você disse, né? É um assunto muito pouco falado, e ninguém imagina o tanto de tecnologia embarcada que tem, né, numa floresta, numa plantação, para, né, para a produção depois do papel. É muito, muito interessante isso mesmo. Eu acho que ainda tem tabus, né? Que o papel faz mal para o meio ambiente, que o papel desmata. Não é uma verdade, a gente precisa falar mais sobre isso, ao contrário. Aquelas árvores só existem por causa do papel, elas foram plantadas para virar matéria-prima. Então, vamos fazer um cenário hipotético de que o papel deixasse de existir, essas árvores também não seriam mais plantadas, porque a razão delas serem plantadas é para que elas sejam colhidas e virem matéria-prima. Adicionalmente, a gente acaba mantendo florestas nativas também. As florestas, elas são mantidas em pé, as nativas, também em função da floresta plantada, né? Então, há muito desconhecimento, há muitos tabus, e por isso a importância da gente estar aqui conversando sobre isso. Com certeza. E além do uso produtivo, né, sentido das florestas, né, elas têm grande impacto e importância para a sociedade como um todo, né? Ainda principalmente diante de todo esse contexto aí das mudanças climáticas. Como é que vocês conseguem mensurar os impactos das florestas da West Rock nesse sentido com a sociedade? Falei um pouco para ti no início do nosso bate-papo sobre o quanto a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, e isso se traduz numa rentabilidade das nossas florestas, produtividade de acima de 40% superior à média das florestas do Brasil, que já são superiores. Então, se tu pensa o seguinte, o porquê que as nossas florestas na mesma área conseguem produzir 40% mais fibras? Porque elas estão mais adaptadas, porque elas crescem mais rápido. E quando a gente pensa num ciclo do negócio florestal, eu colho, eu planto, espero crescer, as nossas árvores são colhidas antes, porque elas crescem antes, e se a gente for fazer uma analogia, um jovem que cresce muito rápido, ele precisa de muita energia. E as nossas árvores, elas precisam de muita energia para crescer e atingir o seu potencial. E a energia da árvore, ela vem da fotossíntese, ou seja, da remoção de CO2 da atmosfera, transformação em energia e liberação de O2. De oxigênio. Então, quanto mais produtivas as nossas florestas são, ou seja, quanto mais rápido elas crescem, mais CO2, gás carbônico, elas estão tirando da atmosfera, ou seja, elas colaboram com isso também, elas removem 40%, até 42% mais do que a média do Brasil, já é mais alta do que a média global. Como a gente sabe disso? Existem aí profissionais capacitados em biometria. Então, se mede o diâmetro da árvore, e uma árvore com determinada idade, com 7 anos, qual é o diâmetro dela? Quanto ela cresceu em 7 anos? Legal. E o crescimento dela se dá pela energia, que a gente já falou, e ali fica muito claro que a quantidade de fibras também é maior. Então, se uma árvore com 7 anos tem um diâmetro superior a uma árvore
de 7 anos de uma genética diferente, significa que ela removeu mais CO2 e que ela vai entregar para a cadeia mais fibra. Então, é dessa maneira, não é algo empírico, pelo contrário, existem aí diversas metodologias que comprovam com base em aferições, fatos e dados, para que a gente possa dizer com tranquilidade que elas realmente são mais produtivas e, por isso, utilizam também menos os recursos naturais. Que legal, Cintia, bacana. E ao cultivar as florestas, né, vocês acabam aí lidando com todo um ecossistema, né, Cintia? Como a água e a fauna no local, né? Quais são as iniciativas nessa frente para a conservação dessas áreas de mata nativa que vocês têm? Boa. Então, a gente já falou um pouquinho da remoção de CO2, né? Nas nossas florestas, a gente tem um cálculo que no ano passado a gente tinha, se eu fosse fazer uma média por minuto, é claro que não é linear, né? Mas se eu fosse fazer uma média por minuto, a cada minuto, uma tonelada, 4 de CO2 menos no ambiente. Então, a gente está falando aqui há uns 10 minutinhos, vamos arredondar, menos 10 toneladas já as nossas árvores tiraram, né? Então, isso melhora, obviamente, a qualidade do ar, reduz todo ajuda a mitigar as mudanças climáticas, mas ali nas nossas florestas, que a gente tem florestas nativas e florestas plantadas, as nativas elas são tanto preservadas quanto preservadas e conservadas, né? Então, estas nativas, elas abrigam ali fauna, flora. Então, a gente também tem, obviamente, um avistamento, porque é a nossa responsabilidade. Toda a fauna e flora que vive lá, né? Que se abriga nessas florestas, e as nossas florestas são plantadas em mosaico. Então, existe uma área preservada, a gente planta ao redor dessa área conservada, tem o que a gente chama de corredores ecológicos, que é onde essa fauna circula, e eles vão passam da plantada para conservada e preservada, e assim a gente tem a manutenção de espécies, inclusive ameaçadas de extinção. Então, nas nossas terras, a gente tem mais de 600 espécies mapeadas, sendo que delas 41 são consideradas ameaçadas de extinção. Então, é dizer que nas nossas terras, 41 espécies estão, de alguma maneira, cuidadas para que elas não deixem de existir. Então, tem essa importância, tanto da fauna quanto da flora. A gente sempre pensa mais na fauna, né? Mas tem também a biodiversidade da flora, que é extremamente importante. E tem algo que também, em alguns segmentos, é tabu, mas é sobre a preservação da água, né? Então, a gente já fez vários estudos que comprovam que a quantidade de água disponível nas áreas de floresta plantada, ela é igual à quantidade de água de florestas, estatisticamente igual, né? Claro que não é exatamente igual, mas é dentro de uma estatística, de uma margem estatística, ela é considerada assim a mesma, de uma floresta nativa. Então, a gente sabe a importância da água, a gente acabou de ter esse desastre lá no Rio Grande do Sul, é muito também em função de não ter árvores que fazem todo o seu serviço ecossistêmico no ciclo da água, né? Tanto da evaporação, quanto da permeabilidade desse solo à água, para que essa água chegue até os lençóis freáticos. E, além disso, é muita coisa, daria para a gente passar aqui horas falando, mas, além disso, a gente tem, nas nossas terras, 2.700 nascentes preservadas. Uau, então, a gente preserva essas nascentes, a gente planta ao redor dos rios que cruzam ali. Então, tudo isso para garantir que, obviamente, aquela floresta continue existindo, e é um ganha-ganha. Ganha o meio ambiente, ganha a região, e também ganha o West Rock, porque a gente tem as nossas áreas de florestas plantadas contíguas também se beneficiando de tudo isso. Legal.
Bacana, Cintia, estamos chegando no nosso tempo final aqui. Eu queria te agradecer por esse bate-papo, por todas essas explicações. Precisamos voltar a falar mais aí a respeito das florestas. Obrigado aí, sucesso cada vez mais para vocês, viu? Felipe, sempre à disposição. Obrigada por nos abrir esse espaço para conversar um pouquinho sobre floresta plantada. Que legal. Um abração, Cintia. Obrigado. Tchau, tchau.